E aí, meus fãs, como que vocês estão? Chique no último? Quanto tempo eu não apareço, meus fãs, eu prometo pra vocês que agora vai ter pelo menos um vídeo na semana, hein, ó. E a Ara tá prometendo aqui pra vocês. Seguinte, sumi por motivos de celular, né, que o celular aqui não tinha memória, mas agora aprendi como que faz pra, pra sobrar um pouquinho de memória e poder fazer vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui no lugar que eu mais gosto de Ribeirão Preto, que é a USP, é onde eu estudei, onde me formei. E aí eu decidi vir aqui hoje pra vocês pra contar mais um pouco sobre a viagem, né? Que eu consegui postar o vídeo dos presentes que eu trouxe aos meus familiares. E ainda faltam alguns, né? Que eu preciso contar algumas coisas, falar sobre os perrengues. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha segunda tentativa de ir para o Equador e o porquê que eu decidi ir para Paris assim, né? Então, vocês já me acompanharam no vídeo anterior sobre a minha tentativa de ir para o Equador, que eu não consegui porque eu não tinha a vacina da febre amarela. E aí depois desisti. E aí em setembro do ano passado, de 2023, a minha amiga Karen, que mora no Equador, ela mora comigo, ela ia para poder apresentar um trabalho. Eu falei, nossa, cara, eu vou, dessa vez vai dar certo, já tenho a vacina, meu cartão internacional tá tudo certo, agora vai dar certo, vai dar certo. Pois bem, pesquisei o valor da passagem. O que eu iria fazer? Ela iria apresentar o trabalho em setembro de 2023. Em setembro é o meu aniversário e tem um feriado, que lá no meu trabalho ia ter um recessozinho. Então eu falei, Karen, vou com você para o Equador. Isso mais ou menos em junho, julho, né? Então comecei a pesquisar preço de passagem, fui pesquisando. E eu tenho alguns amigos aqui em Ribeirão Preto que são peruanos, né? Comecei a conversar com eles, falei que ia pro Equador e eles falaram, Yara, pra Peru a passagem tá em conta, né? Eu falei assim, e se eu for pro Peru também, né? Que sério, aí eu teria uns dias em outubro pra me poder ir. Eu falei, não, beleza, vou tentar ir. Aí eu somei, só que assim, gente, sério, pro Equador, que é no mesmo continente, estava muito cara a passagem, estava muito caro. Eu acho que na época, assim, porque eu olhei 2 meses antes, então tava R$ 4.600. E pro Peru, que os meus amigos peruanos tinham me falado, aí eu fui olhar para outubro, tava assim, mais ou menos R$ 1.000, 1.100. Só que assim, como eu já tava tristinha, porque eu não tinha conseguido ir pro Equador no final do ano, já tinha preparado tudo, não consegui, eu falei, não, vou fazer uma força maior. E aí dessa vez eu vou conseguir, eu vou pro Equador em setembro e em outubro eu vou com algum dos meus amigos pro Peru, né? Aí foi, beleza, deu tudo certo. Tudo certo não, né? 2 meses antes, o preço pra ir pro Equador tava muito caro. Aí eu somei e falei, nossa, se eu for pro Equador e pro Peru, vai dar mais ou menos, eu fiz as contas lá, né, que eu não vou me lembrar agora, porque aí eu sabia o valor certinho. Aí eu falei assim, e se eu pegar o dinheiro dessas duas passagens e ir para outro lugar, né? Porque eu morria de vontade de fazer uma viagem internacional. O meu sonho mesmo seria ir para Tailândia. Eu queria conhecer um safari africano e tudo mais. Mas assim, é muito mais caro do que eu gastei para poder ir para Paris, né? E aí, como que eu me animei, né? Porque assim, eu não sou fluente nem em inglês nem em espanhol. Depois eu vou contar mais um pouquinho como que foi que eu me virei lá no vídeo dos perrengues, mas eu não sou fluente em nada. Então eu saberia que eu ia passar dificuldade. Só que coincidiu de uma amiga minha, aqui da USP, ir fazer o doutorado sanduíche na Espanha. Então o que eu pensei? Eu falei assim, poxa, eu vou pra lá assim, e aí eu fico uns dias com ela, e os outros dias eu fico sozinha. A gente tava até combinando de fazer alguns passeios juntas, que às vezes até ela ia pra Paris pra ficar comigo. Então assim, não deu certo de eu ir pro Equador, porque eu achei que o valor estava muito alto, eu achei que aquele valor compensaria eu ir para um lugar que a passagem estava mais barata. Por quê? Tava tendo umas promoções de uma empresa, será que eu posso falar aqui? Posso, né? Tava tendo umas promoções da 1, 2, 3 milhas. E eu tava olhando aquelas promoções, pensando assim, gente, mas tá o mesmo valor para ir para Paris e para ir para o Equador. E eu pensei, pro Equador, eu vou ter a oportunidade de ir, assim,
quando eu tiver tempo e oportunidade eu vou, porque eu tenho amigos que são de lá e teria lugar para mim ficar, e é no mesmo continente, não é tão longe igual era. Eu falei, se tá o mesmo preço, por que ao invés de eu ir pro Equador, então eu não vou para Paris? É o mesmo preço passagem, nessas promoções. Só que aí eu comecei a tentar comprar nessas promoções, aí eu desisti de ir pro Equador, falei, cara, eu acho que eu não vou porque tá o mesmo preço de ir pra Paris, uai. Entre Equador e Paris, então eu vou pra Paris, porque pro Equador você vai morar lá, vou poder ir sempre que eu quero. Pois bem, beleza, né? Aí quando vê, eu peguei e falei, comecei a tentar comprar. Eu tentava um dia, não dava, que era não 2, 3 milhas. Tentava no outro, não dava. Tentava no outro, não dava. Aí eu enfezei, eu falei, gente, mas que saco, nada pra mim dar certo. Já comecei a reclamar, né? Reclamar, gente, é uma das minhas especialidades. Se estiver precisando de alguém pra reclamar de alguma coisa, pode pedir pra mim que eu reclamo. Eu falei, não, pra mim nada dá certo. Aí depois, aí tava acima um pouquinho do valor, porque assim, Equador tava 4.600 e pra Paris tava mais ou menos 4.800, 5.200. Só que aí, toda vez que eu tentava comprar nessas dessas promoções, não finalizava. Aí passava no meu cartão de crédito e devolvia. Passava. E assim, eu tava pesquisando, aí a 1, 2, 3 milhas é a empresa mesmo, série e tal. E aí eu falei, nossa, mas que raiva, velho. Aí não dava certo. Tentava todas as promoções, nenhuma dava certo. Aí quando veio, começou a aparecer outras mais caras. Eu acho que era R$5.600. Só que eu vou fazer um vídeo também pra mostrar tudo que eu gastei. Eu só perdi um pouco a mão no transporte, mas eu vou tentar achar certinho o que eu gastei de transporte lá em Paris, né? E daqui, eu vou colocar do transporte que eu gastei lá e o que eu gastei tudo geral, né? Pra ir de Ribeirão a São Paulo a Madrid, Madrid e Paris. Aí depois eu vou colocar tudo. E seguinte, aí eu peguei e falei, uai, mas não tá dando certo essas passagens, não tem base. Aí, quando eu passei uma passagem mais cara, que foi de R$5.600, passou. Falei, uai, então quer dizer que as da promoção que não tava dando certo. Gente, tô adorando esse solzinho aqui, tá? Eu gosto. Eu não vou nem me preocupar com isso aqui, que eu gosto das coisas de natureza. Pô, é por isso que eu tô aqui, né? Tô me sentindo em casa aqui. Aí eu falei, uai, mas não. E aí agora eu vou tentar. Tá mais caro do que tava nas promoções? Tava mais caro. Quase R$1.000 mais caro. Falei, mas só de pirraça agora que não tá dando certo, eu vou comprar o trem dessa passagem. Aí peguei e comprei a passagem. 2 dias. 2 dias depois, eu não tô brincando, gente. 2 dias depois, saiu aquele boom de que a 1, 2, 3 milhas tinha algumas viagens não ia valer e ela ia devolver, alguma coisa assim. Aí eu falei, nossa, eu não acredito. Gente, o pobre não pode tentar nada na vida, viu? Olha, não pode tentar nada. Aí na minha cabeça, eu não iria viajar mais. Porque eu falei, deu errado, tá todo mundo comentando. E assim, gente, sério, foi 2 dias depois. Eu falei, não tem base. 2 dias depois. Aí estourou aquele boom de falando que ia devolver em voucher, não sei como que fala. Enfim, mandei mensagem, eles falaram, olha, o seu não é da promoção, então essa passagem tá valendo. Confirma, tá confirmada, é verdade? Porque eu pensei assim, gente, vai que chega no mês de eu ir, aí eles falam que não tá confirmado. Eu queria deixar algumas coisas pagas, tipo assim, os passeios eu já tava pensando em comprar, deixar tudo pago, o Airbnb. Então, eu fiquei com medo, eu falei, mano, vai que eu compro tudo, deixo tudo pago, e aí depois, dá no mês, a empresa fala que eu vou receber em voucher a devolutivo da minha passagem. Eu falei, não vai dar certo. Então assim, eu fiquei desconfiada. Eu falei assim, quer saber? Aí minha passagem, eu fui pra Europa em 20 de janeiro. E aí eu peguei e falei, não, eu vou esperar até janeiro. Se já chegar em janeiro, eu confirmo de novo com a empresa. Se ela falar que tá confirmado, aí eu começo a preocupar com Airbnb e essas coisas. Aí chegou janeiro, eu comprei a passagem 7 meses antes. Eu acho que eu comprei em junho ou julho, tá? Foi 6, 7 meses antes. Comprei só a passagem. E na minha cabeça, eu tinha noção que eu ia gastar com Airbnb, com alimentação, com transporte, mas não imaginava que seria tanto. Porque assim, foi a minha primeira viagem internacional e, gente, eu deveria ter preparado bem mais, assim, questão de saber sobre transporte.
E apesar que eu pesquisei bastante, eu pesquisei a loja que eu queria e eu falei, olha, os rolês que eu quero ir são esses, né? Conhecer esses lugares. E eu consegui ir, mas eu passei muito aperto com comunicação e transporte. Nossa, eu acho que assim, não foi nem comunicação, gente, não foi. O meu aperto lá foi transporte. Porque eu nunca tinha andado de metrô nem em São Paulo. São Paulo eu fui 2 vezes. Uma vez eu fui bate e volta pro aniversário de uma prima minha. E na outra vez eu fui de ônibus, mas lá o meu tio me levou porque eu fui fazer uma prova. Aí meu tio ficou por conta de me levar para fazer a prova e depois me devolver na rodoviária. Então assim, eu não usei metrô. E aqui em Ribeirão Preto não tem metrô. Então assim, eu não tinha noção de como que era metrô, porque aqui em Ribeirão eu andava de busão, aqui dá pra andar de a pé, de bicicleta, porque eu demorei pra ter carro aqui. Então, assim, eu não tinha essa noção de como que andava de metrô, então eu fui totalmente crua. Por isso que eu passei tanto BO com transporte lá, né? Tanto aperto assim com transporte. Mas aí foi isso, né? A minha tentativa pro Equador dessa vez não tinha dado errado. Mas aí eu troquei porque ao invés de fazer 2 viagens pro mesmo continente, né, porque seria pertinho, eu não ia ter passado tão aperto assim, eu decidi ir para um lugar que eu achei que seria mais bonito não sei, mas eu decidi que eu iria para um lugar mais longe, né, por ser a primeira viagem internacional. Gente, mas eu vou te falar a verdade, depois de, assim, lá eu corri risco só 2 vezes, que eu vou contar em outros vídeos, né? Corri risco só 2 vezes lá. Mas assim, pra ir sozinha, sem ser fluente em espanhol, sem ser fluente em inglês, eu não aconselharia ir pra um lugar tão longe. Assim, sem me gabar, sem me gabar, já me gabando, eu sou uma pessoa muito esperta, né? Eu não sou uma pessoa assim, bobinha, inocente. Eu sou muito esperta. Aí eu acho que eu dei conta por isso, mas se eu não me arrependi de ter ido, apesar dos perrengues que eu passei, eu fiquei doente lá, depois eu vou contar também no próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou contar os perrengues, que eu vou contar da comunicação, do transporte e o que eu fiquei doente lá. Assim, eu acho que se eu... não tem como voltar no passado, né? Mas se eu voltasse, eu iria realmente para um lugar mais próximo. Porque eu teria menos medo, né? Porque eu falei, gente, se eu morrer aqui, como que meus pais vão fazer para levar meu corpo? Não tem como. Aí eu aconselharia isso, né? Ir para um lugar mais próximo primeiro, para você ver, aprender a andar em aeroporto. Gente, eu nunca tinha ido em aeroporto. Nunca tinha andado de metrô. Eu fui fazer tudo isso nessa primeira viagem. Loucura que eu fiz, gente. Eu acho que foi a pior loucura da minha vida, meu Deus do céu. Mas mudou a iluminação. Eu acho que o sol tá virando. Mas foi isso, meus fãs. Eu decidi ir para Paris porque estava relativamente quase o mesmo preço de ir para o Equador e para o Peru, que era a viagem que eu ia fazer no passado. Espero que vocês tenham gostado das minhas explicações, né? Depois eu vou postar os próximos vídeos contando dos perrengues. E se puderem não, né? Por favor, façam a gentileza de curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal, que eu tenho que ter pelo menos 1000 seguidores, gente. Uai, pelo amor de Deus, não custa nada vocês ajudar, isso é de graça. Então é isso, meus fãs. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.